Pronto. Cláudia, seu computador ou seu celular está na nossa frente. Baixa, abarro, para poder a gente ver melhor. Bom, boa tarde a todas que nos acompanham. Eu me preservo o direito de falar só no feminino nesta live, como uma forma de luta por uma educação não sexista, que não privilegie somente um gênero e uma raça, mas no sentido educativo e também... Agora eu estou ouvindo. Comecei a ouvir tudo agora. Ok. A Cantra sempre começa, primeiro que nós estamos com a casa cheia, nós estamos com a Dani Santana, é a segunda vez, né, Dani? Com a nossa associada, conselheira, conselho fiscal, a Dani é da Cantra, Paula Guimarães, do Portal Catarinas, Cláudia Vieira, do Fórum Estadual de Mulheres Negras, Victoria Tesoureiro, da Argentina, da luta pela legalização do aborto na Argentina, Paula Viana, do grupo Curumim, que eu achava que era de João Pessoa, não sei por quê. E é enfermeira, e é da Frente de Luta pela Legalização do Aborto, que também a Cantra integra, acho que o Portal Catarinas também, mas isso aí nós vamos, o Fórum Estadual, né, de Mulheres Negras também, mas aí vai fazer parte da nossa live. Eu sempre começo fazendo não sei se é uma homenagem, mas prestando uma solidariedade às famílias, às mulheres, aos seus parentes e amigos que foram mortas pela Covid. Sempre digo que não era uma gripezinha, nunca foi uma gripezinha. Então, toda a nossa solidariedade às companheiras e companheiros que perderam seus entes queridos, suas pessoas, e as que estão doentes, internadas, mas, de fato, ainda é uma situação muito difícil no Brasil e não tem como a gente não ser solidária a isso. Dizer que também a Cantra está no grupo das ONGs, assim como Paula e a Curumim, e que as ONGs não serão varridas, não são cânceres. Muito pelo contrário, nós cuidamos e apoiamos muitas famílias que estão com câncer, muitas famílias que têm familiares que estão com câncer, muitas pessoas que estão precisando do nosso alento. Muito pelo contrário, nós respondemos isso com trabalho e resistência, não com blá, 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 blá. Então, vamos lá? Vamos começar deixa eu ver, pela Dani, pela Cláudia, segundo a ordem alfabética, pode ser assim? Cláudia, se apresente, fale um pouco de você, é uma primeira rodada de apresentação e depois a gente entra para valer nas questões que afligem as mulheres. Essa é uma live que está tratando, que está conversando sobre o grande desafio que nós temos no Brasil, na América Latina e no Caribe, pela legalização do aborto, pela possibilidade das mulheres terem autonomia sobre o seu poder de decisão, sobre o seu corpo, pelo poder das mulheres viverem sem a tutela do Estado. Porque se a gente pensar um pouco mais, ou talvez nós sentimos de fato que o Estado tenta controlar os corpos das mulheres. E o aborto, a não legalização do aborto, é o exemplo maior desta figura, digamos, de domínio sobre os nossos corpos. E toda vez que tem uma crise, ou uma guerra, ou uma pandemia, os nossos corpos tentam aprisionar mais ainda. E agora aqui no Brasil, não para a Argentina, os companheiros que estão na Argentina estão bem melhores, mas tem a onda conservadora, e eu espero que a gente possa fazer uma live em breve, falando como foi o dia em que se legalizou o aborto na Argentina.
nós ainda estamos numa grande luta aqui. É um momento de resistência, de muito retrocesso, mas não nos impede, mas também tem o interesse da sociedade em conhecer as nossas pautas. Por que lutamos pela legalização do aborto no Brasil? Cláudia, cadê você? Cláudia? Caiu. Caiu? Bom, pela ordem alfabética, é você, Dani. Bueno, vou falar em português e também vou falar em portunhol, a ser um pouco de los dos. Bom, estar na Argentina, ter estado presente na Argentina em 2018 foi uma das maiores emoções que eu já vivi na minha vida, na minha luta feminista, né? Eu que conheci o feminismo através da Cantra, me emociono quando me acuerdo, quando lembro do dia em que estava em la calle, em que estava na rua, com minha hija, com Helena, em los brazos, luchando para que mi cuerpo, que el cuerpo de las mujeres, que nossos corpos, que nós possamos ter o controle dos nossos corpos. Então, ver mulheres nas ruas da Argentina, de Buenos Aires, mulheres pobres, sobretudo, também nas ruas, mulheres de todas as idades, muitas pibas, muitas adolescentes, muitas mulheres maiores, mais grandes, muitas mulheres e muitas cuerpas e, sobretudo, também pessoas que estavam ali para dizer: estamos aqui pelo aborto, pela lei do aborto legal, seguro, gratuito, e que não seja somente isso, por uma educação sexual integral nas escolas, nos bairros. Então, para mim, foi uma das maiores emoções que eu vivi na minha vida de militante feminista. Estar com a maré verde, estar com essa maré verde nas ruas, porque eu, como mulher, mulher negra, preta, favelada, bicheira, sei o que é o Estado ter controle sobre os nossos corpos. Então, eu sou muito feliz e grata por ter estado nesse momento da Argentina e ver como essa maré verde impulsionou, né? Assim, claro que no Brasil a gente já vem há muitos anos, né, nessa luta pela legalização, para que a sociedade veja essa questão como uma pauta de saúde pública. Mas eu sou muito grata por ver esse movimento feminista na Argentina impulsionando a América Latina em relação a essa lei que é tão, né, para nós é tão preciosa. Então, não sei se já era para falar tudo isso, mas já tem problema, não tem problema. E nada, e por isso também quando a Eleutéria chama para convidar, né, alguma referente, uma referência da Argentina, eu penso na Victoria, que se vai apresentar, porque nadie melhor que nós para apresentarnos, por la lucha que tiene frente la legalización, ¿no? Entonces, nada, encerro por acá.
Obrigada, Dani, muito obrigada. Cláudia, estamos com problema de conexão, né? Moramos tão Melhorou. perto, né? Melhorou? Moramos Pois muito, é, melhorou. muito perto. Então, teve umas apresente. intervenções hoje aqui com um monte de tiro. Sim, coisas que a gente já sabe, infelizmente. Bom, boa tarde a todas. Eu sou Cláudia Vieira, sou do Fórum Estadual de Mulheres Negras, também integrante do colegiado do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres das Mulheres Negras, de diálogo com o Poder Legislativo, nesse caso com a Alerj, Fórum Marielle Franco. Então, primeiro, saudar essa roda. É importante a gente poder estar trazendo essa discussão, uma discussão que é tão cara para todas nós, né? Principalmente de onde eu falo, né? Que, na verdade, é mais uma manifestação racista que leva, evidentemente, tem levado inúmeras mulheres a óbito, né? A forma como o poder público brasileiro se coloca diante dessa pauta, né? Tem feito com que inúmeras mulheres sejam levadas a óbito. Acho bastante interessante a gente poder dialogar e fazer essa interlocução com a Argentina, com a América Latina, isso também é importante, principalmente quando a gente vai falar um pouco dessas mulheres negras, né, que é de onde eu falo. Obrigado, e já vou pedindo desculpa por ter caído, voltado, mas acho que agora vai. Sim, só uma primeira rodada. Paula Guimarães, companheira, se apresente. Olá, boa tarde. Meu nome é Paula Guimarães, eu sou jornalista, eu falo aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou fundadora, né, sou fundadora do Portal Catarinas, que é um portal de jornalismo que trabalha com a pauta dos direitos humanos das mulheres, com as questões de gênero e os feminismos. E a gente tem atuado muito nessa pauta, né, no campo do aborto, do direito ao aborto, e falar um pouco para vocês também nesse nome, né, do Catarinas, que a gente decidiu trazer esse nome do único estado do Brasil com o nome de uma mulher, né, e um estado que tem várias questões problemáticas, né, um estado ultraconservador, um estado branco, e com vários aspectos aí muito, com várias colocações em ranking da violência, né, no Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Então, a gente está num estado aí, um estado não privilegiado, né, para as mulheres, um estado que, na verdade, tem propiciado e violentado as mulheres, até no o penúltimo anuário de 2017, o Santa Catarina estava em primeiro lugar em tentativa de estupro e segundo em estupro, né? E nós temos também uma taxa bem baixa de realização de aborto legal, como é uma taxa que ocorre em todo o país, né? Uma discrepância entre o número de estupros e o número de realização de aborto legal. Então, para a gente ficar bem antenada com essas questões, né? Esse trabalho do Catarinas, a gente está sempre atuando nessa frente de buscar informações e trabalhar esse tema que é tão importante para a sociedade, né, nessa máxima de que a gente precisa falar sobre aborto. E agora, no dia 28, a gente está às vésperas do Dia Latino-Americano e Caribenho pela descriminalização do aborto, a gente vai lançar uma matéria no dia 28 sobre aborto legal, que vai trazer essas informações sobre o acesso a esse direito no Brasil. Então, obrigada aí pela presença e pelo convite. Nossa, muito obrigada, a gente está muito orgulhosa de estarmos todas aqui, coisa que presencialmente a gente não conseguia linkar vocês todas, ou nós todas, no mesmo lugar. Eu acho que a pandemia, de alguma maneira, está nos ensinando muitas questões nossas, né? Agora eu vou passar para a Paula.
depois para a Vitória. Olá, boa tarde a todas. Eu estou muito feliz, viu, Eleutéria, de estar aqui. Primeiro, não conheço ainda a sede real do Canta, não conhecia ainda. Olá, boa tarde. Eita, tá como um eco. Mas estou muito feliz de estar aqui, grata pelo convite. Eu sou enfermeira de formação, tenho também uma formação em arte-terapia. Sou uma das coordenadoras do Grupo Curumim. O Grupo Curumim fez agora em agosto 31 anos de resistência, né, trabalhando com temas sempre muito trabalhosos, sempre muito complexos, né, que assim, tem uma intersecção entre saúde, direito, políticas, enfim, a gente tem acompanhado e defendido o SUS, né, e essa é sempre a nossa bandeira, né, pelos direitos humanos das mulheres e em defesa do SUS. E é isso, estamos aqui compondo esse universo de lives e debates webinários. Está muito legal, eu estou achando muito interessante essa mobilização, né? Exatamente isso que você falou, né? A possibilidade da gente se encontrar com custo mínimo, né, está fazendo com que a gente possa se encontrar mais, né? Na verdade, sim. Claro que a gente sente falta do cheiro, do toque, mas ao mesmo tempo a gente tem tido essa grande oportunidade. Obrigada a conhecer também companheiras que eu não conhecia. A Paulinha, a gente divide aí um projeto já há uns 3 anos sobre comunicação e aborto, né? Então somos várias, e também com o Eleutéria pelo Cantra lá na frente contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto. Prazer estar aqui com vocês, que eu não conheço ainda. O prazer é nosso. Vitória, agora é você. Se apresente, pode falar espanhol e a Dani traduz, e agradecer muito a Dani a se dispor a isso. Eu queria dizer que, desde quarta-feira, a Cantra está fazendo uma breve apresentação, fez as meninas da comunicação, as mulheres da comunicação, Patrícia e Natália, estão fazendo uma pesquisa na América Latina e Caribe da situação do aborto em cada país. E a gente, cada dia, tem saído com ontem foi Colômbia, claro que segunda-feira será do Brasil, mas nós vamos até o dia 30 e vamos continuar essa pesquisa, porque estamos convidando também uma companheira da Bolívia para vir falar sobre o aborto, a situação, em uma outra live. Nós vamos tentar juntar, porque me parece que falta, talvez, mais sinergia entre nós para essa luta que não é fácil. Vitória, desculpa atrapalhar a sua apresentação, muito obrigada por você estar aqui conosco. Quer falar aí, Vitória? Bueno, muchas gracias por la invitación a este panel, gracias a Dani y a todas las compañeras. Yo soy Victoria Tesoriero, soy socióloga, soy activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal. Llevo 15 años de militancia en este tema y 10 años como parte de la campaña, y mi tarea, digamos, el rol que desempeño ahí es ser parte de la comisión de cabildeo parlamentario, que es la que hace, digamos, toda la incidencia política en los espacios más institucionales, como el Congreso de la Nación y el Senado. Bueno, obviamente también participo de la organización de las actividades callejeras, de todo un poco. Soy también parte de la campaña 28 de septiembre, así que bueno, estamos muy cerquita del 28, a 30 años de la Declaración de San Bernardo, así que bueno, muy contenta. Creo que Argentina está en muy buen camino al avance de finalmente el aborto legal. Así que muchas gracias por la invitación. Sim. Dani, você quer traduzir algo? Eu acho que
que ela falou de forma bem clara, né? Eu acho que, não sei se alguém tem alguma dúvida em relação ao que a Victoria acaba de falar, mas ela diz que ela é socióloga, há 15 anos, né, na militância, 10 na campanha. Eu acho que tudo que ela falou aqui, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou... falou de forma tão pausada, não falou como argentina. Não falou como... Los argentinos no hablan tan despacio, sí, ella foi muito amiga. Então, aqui nós temos, eu vou ler aqui alguns comentários. A Ângela Freitas passou e deixou um abraço, eu não sei se está aqui. Nós estamos com pelo menos 46 pessoas já passaram aqui, eu não sei se vocês sabem que live não é fácil, mas estamos com 51 pessoas nesse momento acompanhando. Andressa Lescano, oi, Andressa Lescano, da Argentina. Marineide D'Amico Figueiro. Olá, me interesso pelo tema aborto, que é meu tema de pesquisa atualmente, desejo sucesso nessa live. Muitíssimo obrigada pelos comentários. E agora eu vou à pergunta, que eu acho que essa pergunta, normalmente essas perguntas da live na Canta, no meio, elas são mais... a Ângela disse que está aqui, sim. Muito obrigada, Ângela, pela participação. A pergunta aqui quais são os desafios para a legalização do aborto no Brasil, na América Latina, na Argentina? O que falta, porque está quase lá, o que falta na Argentina? E para nós aqui, quais são os nossos desafios e como a criminalização das mulheres, dos corpos, afetam diferenciado as mulheres? Como afeta as mulheres negras, diferentemente, como afeta as mulheres pobres e outras que, legal ou ilegal, não tem problema, porque acaba resolvendo. Tem uma questão, né, do fundamentalismo muito sério, muito grave, que é a ideia de que as mulheres não vão precisar, em nenhum momento da sua vida, pensar que pode fazer um aborto, ou que gostaria, ou de que não quer levar aquela gravidez à frente. Porém, tem casos muito graves que acontecem no país, como foi o caso que aconteceu com a menina de 10 anos, que já sofria abuso sexual. Isso acontece diariamente com as crianças nesse país e no mundo afora. E Paula, eu sei que você, de Pernambuco, esteve à frente também dessa resistência. Gostaria que vocês nos dessem uma visão para nós que estamos aqui, de como que a não legalização do aborto no Brasil e na Argentina, e na América Latina e Caribe afeta diretamente a vida das mulheres, em especial as mulheres negras, mulheres pobres. E um desafio para nós que estamos nessa live não é só a constatação. O que nos falta ainda em termos de articulação, de mobilização para avançar? Na Argentina, nós vamos vencer este ano, Vitória? Começando pela Clátia. Vamos lá, Clátia? Eleutéria, só um pouquinho enquanto a Victoria caiu, eu vou aqui traduzir só que você falou. Bueno, Eleutéria acaba de perguntar quais são os desafios de la aprobación de la ley. Entendí todo. Bueno. Y los casos de la niña de 10 años, ¿supiste? Sí. Bueno, entonces. Sim. Então, Cláudia. Então, o espanhol, ele falado devagar, como o português, eu acho que dá para a gente se entender. Sim. É claro que foge algumas palavras, mas o que a gente entende no tema, a gente acho que consegue fazer uma conexão. Então, primeiro também quero mandar um beijo para Freitas, que é uma
fervorosa nessa pauta, né? Sim. Quando foi minha companheira no Conselho da Mulher do CEDIM, sempre defendeu essa discussão. Discussão que a gente não consegue tirar do papel, mas o Brasil, a gente está no centro, né, dessa discussão, justamente por conta do que a Eleutéria trouxe, que é essa menina criada pela avó e abusada sexualmente por esse tio, né, por esse parente. Parece que essa violência com as crianças, e aí a gente pode ver, não sei se vocês tiveram mais informações, mas depois desse caso, a gente já soube de outras meninas, inclusive a gente já soube de meninas, de uma outra menina que parece que tinha 11 ou 12 anos, também grávida. Essa coisa não veio muito, não teve muita publicidade, mas a gente acabou que a gente tomou conhecimento e falou, nossa, como é que as coisas começam a desabrochar. Primeiro a gente precisa dizer o seguinte, o pouco que a gente avançou nessa pauta, a gente está correndo um grande risco de retroagir horrivelmente, né? A gente tem um governo fundamentalista, a gente tem um governo fascista e que tem uma ideologia que a gente não consegue identificar. Mas que foi uma pessoa que sempre foi o melhor, a gente consegue identificar. É uma ideologia que vai contra todos os princípios e tudo que a gente conseguiu com muita luta, né? Talvez voltar agora essa discussão, e bem legal, Eleutéria, a Cantra se debruçar nessa discussão na América Latina, talvez nos fortaleça para a gente recomeçar essa discussão. Bom, aqui no Brasil a gente tem um congresso, onde a maioria tem essa visão de que tudo que a gente já tentou, né, uma discussão dessa relação da vida, essa ideologia que a gente pôde observar, né, e assistir de forma assim cruel o que queriam fazer com uma menina de 10 anos. E eu chego a pensar o seguinte, e se fosse a sua filha, né? E se fosse a sua filha? Porque é muito fácil quando você se coloca de uma forma que uma menina, a gente não está falando de uma mulher, a gente estava falando de uma menina. E o comportamento do governo do Espírito Santo diz muito, né? Como estão as gestões Brasil afora. Porque a história de que não tinha capacidade técnica, etc., não cola, né? Nós sabemos que a questão não foi essa. E a menina, que bom que Pernambuco teve a sensibilidade, teve firmeza para receber essa menina e fazer o que deveria ser feito. Então, eu penso o seguinte, nós temos em 2018, né, já tinha uma discussão no STF, que no Brasil morria em torno, né, de 500 pessoas a 1 milhão de pessoas por aborto, né? E eu sempre digo, e a gente tem discutido muito com as mulheres negras, bom, quem não quer regularizar o aborto deve, no mínimo, ter uma clínica, né, espalhada aí pelo Brasil, porque aborto é uma moeda, aborto dá dinheiro. Só que o aborto é uma moeda, né, tem o seu valor econômico, mas para as mulheres negras o aborto é significado de óbito. Porque se as mulheres negras não têm condições, porque aborto não é uma coisa barata, se as mulheres negras não têm condições de fazer o aborto e precisa, né, e não quer aquela gravidez, que é um direito, a gente já discutiu isso nas conferências de mulheres, né, o Estado precisa respeitar a decisão do que a gente quer fazer com os nossos corpos. Mas as mulheres fazem de qualquer maneira, né? Se elas não têm condições de ir uma clínica decente, a gente conhece aí vários métodos, né? Carnificina que as mulheres são submetidas, como talo de mamona, bico de caneta, chá disso, chá daquilo, introduzir objetos, enfim. O próprio envenenamento, né? Muitas mulheres morrem do aborto porque morrem de envenenamento. E quando a gente avançou nessa discussão, trazendo isso, que eu me lembro que a gente avançou num governo mais democrático e de diálogo, a gente trazia justamente isso, a importância
de que se legalizar para que se salvasse vidas. Quando a gente fala de legalizar o aborto, a gente está falando de saúde e de garantir a vida dessas mulheres, né? A gente avançou, a gente conseguiu um avanço, né, que foi o aborto dentro da lei, a partir de todos aqueles critérios que o aborto traz, né, desde que isso ofereça risco para a vida da mãe, que seja por violência sexual, enfim, se a criança não tem chance de sobreviver, estava garantido. E aí chega esse governo que já, agora, depois dessa menina, me traz aí esse decreto, né, de exposição dessa mulher que já vem de uma violência sexual, né, e que traz aquelas barbaridades no decreto, de que a mulher precisa ver o feto, que precisa chamar a polícia, enfim. É um sofrimento dobrado de tudo que essa mulher já viveu. Então, quando a gente fala das mulheres negras, que somos maioria nesse contexto, né, tem mulheres negras morrendo balde, né, nas comunidades, na periferia. O que as mulheres vão fazer? Porque nós não podemos ser obrigadas a gerar, né, uma gravidez de uma violência sexual. Nós não podemos ser obrigadas, e eu não consigo entender o pensamento político desses gestores que estão aí, né, que preferem que a gente arrisque as nossas vidas a ter que legalizar. A gente precisa entender o aborto não como método contraceptivo. E a gente já vem falando isso há muito tempo. A gente não chama o aborto, o que o movimento de mulheres vem trazer, não é o aborto como método contraceptivo. O aborto como uma alternativa se a mulher não está preparada e se a mulher não quer aquela gravidez. Infelizmente, a gente está com um secretário de saúde que não traz essa discussão. Estamos na mão de uma ministra, né, nós estamos na mão de uma ministra que cuida da política da mulher e que traz para sua equipe mais uma pessoa que vamos chamar terrivelmente contra o aborto, né? Terrivelmente é muito a palavra usada nesse governo. Terrivelmente contra o aborto, né? Então, assim, essas questões são questões muito... A gente vai precisar recomeçar, sabe, Eleutéria e todas as compras que estão aqui. A gente vai precisar recomeçar e agora, mais do que nunca, ir com essa discussão para a ponta. Porque a gente precisa envolver essas mulheres. O aborto, e aí, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o aborto é um ato que deixa marca nas mulheres. Principalmente o aborto clandestino. Deixa marcas na saúde da mulher, deixa marcas psicologicamente falando, e deixa marcas para a vida das mulheres. Tudo isso porque você precisa, muitas das vezes, atuar e fazer ter, na verdade, esse atendimento de uma forma clandestina. Então, o caminho, como vocês estão falando, primeiro, a gente vai agora passar por um processo, né, de eleição aqui no Brasil, que para mim é o processo de eleitoral mais importante, que são as câmaras de vereadores. Né? E a gente precisa recomeçar essa discussão nos municípios e trazer profissionais de saúde para que traga as informações e o risco que essa mulher está exposta. Acho que, infelizmente, nesse atual governo que nós temos, com esse presidente que temos aqui no Brasil, eu não acredito que a gente tenha muitos avanços, né? Nós temos o presidente da Câmara do Rio de Janeiro, também são pessoas que não querem tocar, e essa é uma pauta que a gente percebe que o parlamento rejeita, não quer falar. E não falará agora às vésperas do processo eleitoral, porque eles querem ficar bem com todo mundo, quer ficar bem com a igreja, quer ficar bem com as mulheres, quer ficar bem com as políticas, quer ficar bem com as mulheres mais pobres, enfim. Então, eu não acredito que a gente possa ter avanços e vitórias nessa pauta, nesse governo que está aqui. Mas eu penso que a gente poderia, e aí eu quero terminar falando, a gente poderia pensar em uma campanha da sociedade civil, aproveitando, e aí, se a gente pudesse pensar numa campanha da América Latina, né, para a gente fazer uma campanha de pressão, de informação, e de trazer mais mulheres, trazer mais profissionais de saúde, para a gente poder pressionar o legislativo e o executivo.
Obrigada. Não sei se eu passei do tempo. Não, aqui o tempo é nosso, né? Tá, Paula Guimarães, você, dentro desse contexto que Cláudia falou, nós estamos falando aonde pesa mais o aborto não ser legalizado, a quem é mais prejudicada nessa história, embora exista o aborto legal em alguns casos, né, como o caso do estupro, né, mas quando a gente está falando de aborto, a gente está falando de uma política de saúde, né, que começa desde do exame básico do Papa Nicolau, ou preventivo, o exame de mama, o acompanhamento de uma gravidez, certo? A atenção básica, o aborto, ele deveria acesso aos métodos contraceptivos, né? Então, o aborto, ele está dentro disso, ele não é algo que nós inventamos. Muitas mulheres vão engravidar no mundo, senão nem o mundo continuaria, não é isso? A civilização. Então, há que ter soluções para as mulheres, né? E ela poder decidir. Vamos lá, Paula, está muito bom, as pessoas estão escrevendo aqui, estão mandando no privado também, parabenizando. Vamos lá? Paula Guimarães. Temos duas Paulas. Então, a gente tem um caso esse caso da menina de 10 anos é um caso bem emblemático e representativo do que ocorre no Brasil atualmente, né? Dessa omissão, da negligência de uma política de Estado voltada à desinformação e à violação do direito. É uma política de Estado, e a gente viu com esse caso. Porque é importante a gente dizer que a cada vez que a gente faz um material, né, sobre uma reportagem sobre um caso como esse, a gente precisa dizer lá no início do texto, né, os 3 permissivos legais que a gente tem no Brasil, que o aborto é possível em 3 situações. Então, vamos lá dizer, né, porque sempre parece que as pessoas não acessam essa informação que para a gente é tão preliminar e básica, né? As mulheres e meninas brasileiras têm direito ao aborto na situação de estupro, em uma gravidez de risco, né? Geralmente para as meninas é sempre considerada gravidez de risco até os 14 anos, e também no caso de anencefalia fetal, de acordo com a decisão do STF em 2012. Então, assim, esse caso da menina do Espírito Santo mostrou, de alguma forma, né, reacendeu esse debate sobre o direito ao aborto, né, porque a cada vez que a gente fala desse tema, a gente diz, olha, o aborto é direito, e também nos mostrou, escancarou para a sociedade brasileira o número de meninas de 10 a 14 anos que engravidam no país. E o mais chocante, que soa como realmente uma chacota, um deboche, foi a ministra Damares, que é a ministra da Mulher, da pasta, né, dentro dessa pasta ampla dos direitos humanos e da família, está lá a mulher. Então, os direitos das mulheres deveriam ser contemplados nessa pasta. Ela foi ao Espírito Santo, ou fez uma avaliação, né, na verdade ela não foi, ela fez uma avaliação a partir dos seus enviados, que lá no Espírito Santo haviam outras meninas grávidas também, e ela ficou chocada. Ou seja, bastava entrar no DataSUS para ver que anualmente no Brasil, já é uma série histórica, há anos, mais de 27 meninas de 10 a 14 anos, 27 mil meninas, 27 mil, de 10 a 14 anos engravidam por ano no Brasil. Então, assim, a América Latina é a segunda região do mundo, depois da África, onde se tem mais, um número maior de meninas que engravidam, né? A maternidade infantil, a gravidez infantil forçada, como denunciou a campanha do Clabem. Então, assim, a gente está falando de um continente, né, de um contingente aí político da América Latina, dessa região do mundo, que viola os direitos das mulheres, que tem as leis mais restritivas e que viola também sistematicamente o direito de meninas de acessarem o cuidado e o acolhimento. A gente não está falando só do aborto, a gente está falando de informação, a gente está falando de cuidado, a gente está falando de acolhimento.
Então, assim, é um combo, é um pacote de violações. Quando a gente fala do não acesso ao aborto, a gente está falando de um pacote de violações que precisa ser contemplado e visto dessa maneira mais ampla, né? E aí, na América Latina, a gente tem, cada país tem a sua peculiaridade, o seu contexto político, né? A Argentina tem um passo aí à nossa frente, de alguma maneira, no legislativo. A gente também tem aí, né, no judiciário, no STF, uma ação pela descriminalização do aborto, com a primeira audiência pública em 2018, foi uma audiência rápida, né, agendada de uma maneira célere, e foi muito impactante, né, para a gente aqui, para as brasileiras e acho que para as argentinas também, porque a primeira audiência no ano passado, em agosto, foi um dia antes da votação no Senado na Argentina, tanto que eu fui para a Argentina no dia seguinte, às pressas, a gente fez uma cobertura, eu entrevistei a Victória, não sei se a Victória lembra, mas a gente fez uma entrevista na casa da Victória, tem o vídeo dela lá no Portal Catarinas. Então, assim, eu acho que essa diferença, né, que a gente está sempre olhando para os outros países e fazendo essa comparação, na Argentina, a gente tem da despenalização social, que isso é muito forte para você aprovar qualquer legislação, para você avançar, né, e no Brasil a gente só tem avançado, por incrível que pareça, pelo poder judiciário, né, por essa outra via que não a legislativa, né, na criminalização da homofobia, e tantas outras pautas que vêm sendo deslanchadas por meio do judiciário. Então, eu acho que no Brasil a gente precisa avançar muito, muito na despenalização social, que vai ao encontro daquela máxima, né? Quando a gente diz precisamos falar sobre aborto, a gente está falando sobre despenalização social, que é quebrar, né, fissurar o tabu, o estigma que faz com que as mulheres não possam falar sobre uma questão básica de saúde, né? Que elas não possam contar com um atendimento humanizado no hospital quando elas buscam o pós-atendimento, né? Pós-abortamento, numa situação de emergência, elas não podem contar com uma médica ou um médico, muitas vezes, que olha para ela e diz: eu estou aqui contigo, eu vou te acompanhar, tá tudo bem. Por quê? Porque essa mulher é criminalizada, é levada para o hospital, é algemada no leito. E a gente precisa falar, essa mulher é vizinha das outras mulheres no Brasil, porque 1 a cada 5 mulheres no Brasil, como apontou a pesquisa nacional do aborto em 2010 e atualizada em 2016, a gente sabe que as mulheres brasileiras, cristãs, católicas, evangélicas, abortam. Então, como a gente vai fazer a discussão é a questão que está sempre em debate, quais são as estratégias, quais são os métodos. Obrigada, Paula. Agora a Paula Viana, de Santa Catarina para Recife. Bom, vocês, ou nós, vocês nos representaram no enfrentamento ao fascismo, no enfrentamento ao patriarcado, embora muitas das ações que ocorreram lá tenham sido feitas através de outras mulheres, né? Na frente do hospital, sendo delegada aí de ministra, tentando impedir, e pela terceira ou quarta vez, essa garota de 10 anos, essa menina de 10 anos, foi violentada, né? Porque ela não pôde nem entrar no hospital nas condições normal que seria entrar quando tem uma equipe médica se dispondo a cumprir a lei. Paula, conta para gente como foi essa resistência, parabéns para vocês todas, mas também nós nos sentíamos como se estivesse lá, coração acelerado aqui de ver vocês lá na resistência. Conta para gente, Paula, como foi isso? Pois é, começando por aí, foi bem importante, assim, eu acho que para a gente, do Curumim, né, a gente viu a importância da ação coletiva e articulada, sabe, desde o início, quando a gente teve a ciência dessa menina e o que ela estava passando, né, Curumim, o Observatório de Sexualidade e Políticas aí do Rio de Janeiro, com a Sônia Correia, com Marânia, a Ângela Freitas,
advogada, a Sandra, do Cladem, né? A gente tinha uma articulação, a rede de médicos católicas, tinha assim, um grupo, né, com duas companheiras do Espírito Santo, né? Então, partiu também dessa articulação local, né? Então, para mim, de cara, assim, mostra como nós, feministas, estamos em todos os lugares, sabe? Sim. Nós estamos em muito, muito mais lugares que a gente imagina, nós temos muita força, nós temos alianças importantes lá na ponta, né? Apesar de todo esse quadro que, né, Cláudia levantou, a Paula, enfim, você, Leutéria, aqui, mas a gente tem isso como uma questão bem importante de se lembrar, né? A gente, articuladamente, a gente conseguiu, desde lá no local, em São Mateus, né, até Recife, conseguir mobilizar o movimento local em Recife, de estar imediatamente, né, que quando a gente disparou o alerta, foi assim, questão de minutos, já tinha gente na frente, né? Também não foi só do movimento feminista, vale salientar que estava o movimento de direitos humanos, estava o movimento de defesa da criança e adolescente, sabe? Estava associações, articulações de médicas e médicos residentes, de enfermeiras residentes, alunos, porque é um hospital psiquiátrico, é um hospital universitário também, né? Assim como era o do Espírito Santo. Mas é bom a gente conversar sobre isso e trazer alguns aspectos como a gente acompanhou algumas coisas que realmente aconteceram, né? Veja, foi importante a participação do sistema da defensoria pública de lá do Espírito Santo, né, o próprio juiz e a promotoria, a articulação deles, o entendimento deles, o interesse deles pela vida da menina, né, isso foi bem importante também. A própria Secretaria do Estado da Saúde, porque se a Secretaria, o próprio secretário, disse, bom, a menina está sob nossa responsabilidade, né, encaminhou como se deve encaminhar para o hospital de referência, esse hospital se negou, a própria secretaria encaminhou essa menina para Pernambuco, certo? Não fomos nós que pegamos a menina, não foi nada disso, né? A gente seguiu nós estávamos do lado da lei, nós não estávamos fazendo nada errado. E eu acho que isso é uma questão importante quando se fala em aborto, né? Aborto é um evento super comum na vida das mulheres. Não era para ter isso tudo que teve, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente está conseguindo ir para o debate público e tentar essa almejada despenalização social, sim, mas somente através desses casos, né, emblemáticos, como disse Paula, casos absurdos, né, casos horríveis. Né? Quantas vezes nós, de todos os movimentos sociais, eu acho que teve atingiu muita gente, né? Esse caso atingiu o coração da gente, que a gente já está muito, muito sofrido, né? Vamos e convenhamos, estamos num momento dificilérrimo, né? A gente passou uma semana ou duas chorando, né? Quando a gente ouvia o caso e sabia mais da história dessa menina, né? E como o pior, saber que ela é um pedacinho, né? Eu trouxe um número aqui que ninguém fala também, que também é novo no sistema de informação de saúde no Brasil. As questões reprodutivas mais no miudinho, com meninas menores de 10 anos. A gente teve, de 2016 a 2019, 52 meninas menores de 10 anos internadas no SUS por questões de aborto, ou espontâneo, ou razões médicas, ou outras gravidezes que terminam em aborto, ou, esses, né? Assim, que nem fala, esses
esses indicadores aí, eles nem falam a realidade. A gente aborto por razões médicas. O que é isso? É por risco de vida? É por estupro? É por anencefalia, que são, né, os três, nos três permissivos, né, que a gente tem? E pensar que apenas uma tem registrado, isso não quer dizer nada, como aborto por razões médicas, ou seja, o aborto legal. 51 meninas foram registradas sem dó pelos profissionais que a atenderam como um aborto espontâneo, uma coisa normal na vida de uma criança, né? Então, assim, mostra, esse caso realmente foi muito emblemático. Ele traz, por exemplo, a falta de acesso. Nós não temos a equidade, o SUS, infelizmente, nós não temos montado essa rede de proteção, né? Essa menina trouxe vários. Tem um furo também que a gente aqui já tocou, que é a questão da informação sobre aborto. Essa menina, quando foi que ela teve informação sobre isso? Quando profissionais que tiveram uma boa vontade de informar a família que sim, ela podia estar correndo risco, né? E aí o risco ele tem que ser debatido com a pessoa e com a família e não com os profissionais, só os profissionais, né? Porque o que acontece é isso. E a questão do aborto, ela traz também não só o aspecto da informação segura, que seja baseada em evidência, que seja baseada nas políticas, na lei, mas também a não informação. Sim. A não informação. Então, não se fala sobre aborto na formação profissional, não se fala sobre aborto dentro de casa, não se fala sobre aborto na escola, né? E não se fala os direitos que nós, mulheres, temos sobre aborto. Aqui em Recife, desculpa, eu faço parte do Comitê de Morte Materna, um movimento aqui de mulheres atua muito no foco da mortalidade materna, né? Curumim, o próprio Fórum de Mulheres de Pernambuco, a Gesto, enfim, tem vários grupos que trabalham com saúde, e a gente sabe, a gente estudou, né? Eu analisei 3 óbitos de mulheres. Essas mulheres não souberam durante a gravidez que não podiam estar grávidas. Veja, elas tinham direito, mas elas não foram informadas. Olha, a senhora é cardiopata grave e a senhora está grávida, não pode seguir com essa gravidez. Tem que interromper, porque o risco é grande. Nem que seja meio risco, nem que seja 0,1% do risco, ela tem que saber se eu vou correr 1%, 0,1%, menos de 1%, o que for. Eu tenho o direito de dizer, eu não quero ter nem 0,1000% de chance de morrer, porque eu tenho 2 filhos, porque eu gosto da vida, porque o que for. Então, assim, há esse véu que passa por cima do aborto, né? E que teve todo presente aí, nesse caso, né? A invasão, a tentativa de invasão, a força, né? Quebrando a porta da maternidade. Isso que Eleutéria falou, qual é o certo? Ela ter chegado pela frente, tá? Porque é direito dela, porque ela, enfim, fica pela frente, ir para a triagem, fazer o internamento, encaminhar para os exames, tudo certinho. A gente teve que entrar com ela por dentro, onde sai o lixo, correndo, e o povo correndo já para cima do portão. Né? E lá dentro, por mais que tivesse cuidado, né? Por mais que teve muito cuidado, um médico, porque aí é muito difícil dos próprios profissionais lá de dentro do CISAM barrar um médico, né? Um médico do CISAM, mas não da maternidade, mas porque o CISAM é um hospital universitário que tem 2 áreas, uma de ginecologia, vacina, criança, não sei o quê, e outra que é a maternidade, e ali está o serviço Promarias, que também é um serviço que tem 25 anos, o Promarias, lá do CISAM, né? A gente, o Curumim também vem acompanhando a evolução, os altos e baixos, né, desses serviços. Então, foi um caso realmente que mostrou o impacto que a criminalização ela traz, inclusive para o direito ao aborto legal, né? Sim, obrigada, Paula. Muito, muito importante tudo que você trouxe.
Isso para a gente só nos dá mais força. Vitória, dá mais força para a gente continuar na luta. Vitória, o que falta na Argentina para legalizar o aborto? Como nós podemos juntas fazer isso? Se você puder nos dar mais ou menos um quadro, claro que agora está com a pandemia, né, com a Covid-19, mas nos fale um pouco mais, o que falta? É o Brasil ir para lá, são as brasileiras irem para lá, nos juntarmos e depois vocês vão na maré verde para cá? Fale um pouco aí para a gente, Vitória. Bueno, en Argentina tenemos un contexto que no es diferente al resto de la región en el hecho de que, por ejemplo, tenemos 3.000 niñas que son madres cada año, ¿no? La diferencia del proceso argentino, quizá con otros países de la región, es el nivel de organización y de lucha que hemos logrado con este tema, a fuerza de muchas alianzas, de estrategias de instalación del tema del aborto, de tratar de generar hechos políticos con respecto al tema del aborto, de visibilizar el problema a partir de los casos más dramáticos, como el caso de Belén, 2 años y medio presa por un aborto espontáneo. Y creo que el nivel de las alianzas y de las redes generadas es la clave del proceso argentino. Yo creo que fue muy importante también la alianza con las periodistas para instalar el tema a nivel mediático, el trabajo que se ha hecho tanto para generar las condiciones sociales como para generar las condiciones políticas del avance de la discusión sobre aborto. Y en este momento estamos en una coyuntura histórica en la que por primera vez en nuestra historia tenemos un presidente que abrió las sesiones parlamentarias diciendo que el aborto se iba a discutir. En la semana anterior al inicio de la cuarentena, nosotras estábamos trabajando en el número, en el Senado, en el número, en la Cámara de Diputados, para ver cómo íbamos a ir a avanzar y qué era lo que nos faltaban en esas cámaras para avanzar en el debate. Lamentablemente, la situación de la pandemia no nos permite estar en la calle, que es uno de los plus más increíbles que tenemos, estar en la calle, la importancia de eso, y tampoco, y tenemos un sector de salud abocado al tema de la pandemia. Yo creo que, yo digamos, personalmente creo que en estos años de esta gestión tenemos que avanzar en el aborto legal. No sé cuándo, estamos como esperando a que pase la pandemia, esperando a que vuelva un poco la normalidad para trabajar bien el número, bien la calle. Este 28 de septiembre vamos a llamar a una acción virtual, a un pañuelazo virtual por el derecho al aborto. Pero bueno, creo que, no sé si se entendió mi español, no. Y hablé muy rápido, pero creo que la clave nuestra justamente fue el nivel de alianzas, de redes, de militancia construida alrededor de este tema que ha logrado dar vuelta la opinión pública y construir, y hemos podido construir una despenalización social, ¿no? Después de muchos años de lucha y de trabajo permanente de grupos como La Campaña, del que soy parte, que se abocan específicamente al trabajo con este tema, ¿no? Y la generación de redes que va mucho más allá de las redes de activistas. Hemos logrado redes de profesionales de la salud que se dedican a garantizar la práctica del aborto. Hoy la red de profesionales de la salud cuenta con casi 2.000 profesionales en todo el país que garantizan la práctica del aborto. Las socorristas
que asisten a mujeres y ayudan a mujeres que deciden interrumpir un embarazo, las periodistas feministas, es decir, hemos tenido estrategias en distintos frentes que nos han dado como resultado lo que vimos en 2018, Dani, que fue un año realmente emocionante, increíble, histórico, y que ha tenido su impacto también en la región, ¿no? Sim, sim, muitas graças. Eu vou ler aqui alguns comentários e aí nós vamos fazer o inverso, porque, nossa, daria para ficar a tarde toda, mas não há possibilidade. Mas esse é só um primeiro encontro e nós vamos ainda, em alguns momentos, voltar a essa temática aqui, inclusive com outras companheiras da América Latina, queremos trazer uma companheira de Cuba, as experiências exitosas do Uruguai, peço que vocês nos ajudem com os contatos, para que a gente possa manter essa discussão e integração entre as irmãs e compas. Olha, eu tenho comentários aqui desde Ângela, que falou que está aqui, a Ângela Freitas, que eu achei que ela tinha saído, tinha passado. Augustina, Dani, te queremos, do Compas de la Fundación. Augustina, de novo, Vicky, coração. Augustina, grande companheira, Victoria, tesoureiro? Sim. Dani, que tem que me ajudar aí. Deixa eu ver mais. Um minuto. Ribeiro, vamos aprender o que é patriotismo, é amar o povo, a nação, patriotismo é proteger as florestas, as matas e tudo aquilo que pertence ao Brasil. Patriota não vende as riquezas do lugar onde se vive, patriota não permite que destrua o patrimônio do Brasil, as matas, a fauna e nada que existe na localidade onde se nasce. Patriotismo é amar o país e proteger o país, galera. Temos que aumentarmos o número de bancadas dos partidos, PSOL, PCdoB, PT, Rede e tal. Temos uma política aqui na live de ler tudo que não seja ofensivo. Daniela Chaves, coração verde, roxo seria vermelho, né? Edna Pereira, mesmo que se mantenha a particularidade de cada demanda, a união em torno de valores humanísticos e democráticos é fundamental. Mary Neide, bom ouvir a Paula, que acompanhou de perto, entre aspas, o caso da menina de 10 anos do Espírito Santo, que foi abusada sexualmente pelo tio, e depois foi socorrida pelo meio do aborto legal. Ouvi-la fortalece em nós o reconhecimento da importância da luta pela educação sexual nas escolas. E Deise Alves Félix, boa tarde. Bom, nós agora... Tem mais alguém? Não. Nós agora vamos... Dani, você ia fazer uma tradução, né? Eu só ia... No final... E a gente vai começar pela Vitória. Mas, Dani, fale. Não, eu só ia falar um pouco em relação ao que a Vitória trouxe, né? O que trajo a Vitória em relação a que a clave, a chave é a aliança com as periodistas. A gente sabe como a mídia no Brasil é. Então, acho que a gente também, em relação às mídias, isso é muito importante, ter aí a entrada... ver onde a gente tem entrada, né? Mas, sobretudo, a questão da conjuntura histórica. Alberto, um presidente, homem, heterossexual, na sua primeira fala, chegar e na abertura falar que a gente vai discutir o aborto, é histórico. Então, essas coisas, essa questão da disponibilização social que a Vitória trouxe, né? A questão de se discutir mais que a pandemia trouxe esse contexto de... Porque, assim, estar na Argentina e não estar nas ruas
nas caixas é uma coisa que eu acho que a Argentina não sabe o que é não estar nas ruas. Então, só essas questões que ela trouxe, que eu fui pontuando, assim, só por palavrinhas mesmo. E nada, espero o meu momento para poder fazer encerramento. Isso. Nós vamos inverter as falas. Agora é uma fala rápida, de despedida, mas também de esperança. Vamos esperançar. Eu pensei que nós poderíamos terminar, depois todas falarem, com aquela musiquinha, né? Legaliza. Ok? Tá bom. Vamos lá. Vitória, deixe sua mensagem final para as brasileiras e para as mulheres da Argentina e da América Latina y Caribe. Mi mensaje es que sigamos organizadas, sigamos conectadas, redoblemos los esfuerzos, la militancia, que estoy segura de que vamos a conseguir el aborto legal muy pronto. Muito bem. Dani, você? Minha mensagem é que a gente tem que continuar, mobilizadas, né, juntas, unidas, bem como aquela ciranda diz, companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com vocês ando muito melhor. Obrigada por estar mais um momento aqui com a Cantra, né? Agradecer a Lei Companheiras de la Fundación Micaela García, que estuvieron acá en la live, junto con nosotros, la mamá de Micaela. Bueno, otro día hablamos de violencia de género y hablamos un poco de Micaela, pero queria agradecer, mas eu queria agradecer as pessoas que estiveram até aqui com a gente, da Argentina. Sí. Muitas graças. Paula Guimarães, deixa sua mensagem aqui de esperançar. Então, faz 30 anos aí, né, do dia de luta pela descriminalização do aborto na América Latina e no Caribe, então a gente lamenta aí os retrocessos, principalmente dos últimos anos, com esses governos conservadores no Brasil, com esse governo principalmente, mas eu acho que a gente também tem que comemorar essa resistência, essa luta, a gente está de pé, né, resistindo e fazendo o nosso trabalho nas várias frentes de luta, no jornalismo, né, equipe de saúde, equipe de direitos humanos, advogadas, então eu acho que a gente precisa também comemorar essa resistência, 30 anos na luta pela legalização do aborto, pela descriminalização do aborto na América Latina e Caribe, e esperançar, eu acho que é o verbo para hoje e para o futuro. A Cláudia caiu, Lu? É a nossa que está aqui. Paula Viana. Então, não vou repetir, acho que é isso, nós temos esse desafio de sempre estar atuando coletivamente e, ao mesmo tempo, cada uma do seu lugar, da sua área de trabalho, de estudo, poder estar desvelando mesmo, trazer o aborto, né, para a vida, a conversa sobre aborto, né, para as relações, enfim, não precisa acontecer um grave problema como esse que aconteceu, para a gente discutir sobre aborto e sobre os direitos em torno disso. Eu aproveito e convido, nós, né, Eleutéria falou, nós participamos da Frente Nacional contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto, a Paula Guimarães também, pelo Portal Catarina, e a gente, na segunda-feira, a gente vai ter uma live de 2 às 4 horas da tarde, então convido a todos, vai ter várias mulheres falando, vai ser bem legal, vai ter também spotzinhos de música, de vídeos, então vai ser bem animado, a gente convida todas, a todos para estar no Facebook da Frente e no Instagram também da Frente pela legalização do aborto, tá bom? Bom, muitíssimo obrigada a todas, agradecer
a Dani pelo esforço de convidar a Vitória, de estar aqui também para tradução, quase não foi necessário, mas foi ótimo a sua participação, a Paula, que se prontificou, a Paula Guimarães, agradecer o portal, agradecer a Paula, e dizer o seguinte, o material que nós estamos pesquisando, e tem essa live, não vamos nos perder, ainda vai ter companheiras da Bolívia, de outros lugares, depois vamos ver se a gente não consegue fazer uma publicação deste material, junto com Paula Guimarães e tudo, legaliza. É nosso, é nosso, é nossa escolha, é pela vida das mulheres. Legaliza. Muitíssimo obrigada. Muchas gracias. Un beso. Gracias. Agradecer Aborto legal. Aborto legal, legaliza pela vida das mulheres. Agradecer a equipe da Cantra, que ajudou a fazer, contribuiu, a equipe de comunicação, a Patrícia, a Natália, a Lucilane, que é especialista no WhatsApp, na comunicação com as mulheres, e está aqui nesse momento, no dia de sábado, e foi uma das lives muito importante para dentro, para nós, porque se tem uma coisa nesta pandemia que nós estamos aprendendo é que o tempo, acho que o capital, de alguma maneira, ganhou mais ainda, porque não existe mais tempo do trabalho de casa, trabalho na rua, porque nem na rua nós vamos mais, a gente só está direto. E eu acho que fazer essas lives para nós está nos dando um maior conhecimento, uma aproximação maior, e a gente está deixando de ser uma ilha. Estou falando como Cantra, né? A gente fica muito na nossa ostra, achando que todas sabem o que nós fazemos, mas a gente tem produzido material, e esta semana a Cantra, que vem, está lançando uma cartilha voltada a lideranças femininas e marco regulatório para as organizações da sociedade civil, pensando mais nas organizações de base, para ter acesso a este conteúdo. E a Covid-19, distribuição de cesta básica, o papel dessas organizações, devemos fazer uma live para isso, mas vamos disponibilizar o PDF na nossa página para quem quiser baixar. Eu acho que é importante a gente... eu lutei muito para a gente conseguir trazer para as organizações de mulheres esse conhecimento, e agora sai nosso primeiro material em relação a isso, voltado às mulheres mesmo, às lideranças. Gente, muitíssimo obrigada, muito mesmo, e vamos nos falando. Dia 28 está aí, às 16 horas, né, Paula? Das 14 às 16? 14 às 16. Perfeito. E na Argentina, estamos firmes, irmanadas. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Cláudia não voltou?